É isso, nação rubro-negra, vexame no Mundial. O Flamengo foi eliminado para o Al Hilal. O Al Hilal que, por sinal, jogou melhor, quase que os 90 minutos. Você que está chegando nesse vídeo, cola aí o seu dedo no like, estamos direto do Marrocos e essa torcida do Flamengo não merece isso. Torcedor que veio, pagou passagem, hospedagem e veio aqui para apoiar, cantar e empurrar o Flamengo. Mas o Flamengo não fez por merecer. Enfrentou um adversário que vem de 150 minutos de uma prorrogação e de pênalti contra o Wydad Casablanca. Um dos maiores vexames da história. Teve até 2 gols do Pedro, mas a gente vai falar aqui, desde o início, os erros cometidos pelo Flamengo. E já falo logo, é um bando em campo, um time mal treinado. Eu não sei onde foram arrumar o Vitor Pereira, que tem que ser demitido no vestiário. Essa é a realidade. E não tem esse papinho de, não tenho tempo. O Vitor Pereira, quando veio para o Flamengo, ele sabia que não teria tempo. Ele sabia que já teria uma competição mundial em disputa, em que mais de 48 milhões de rubro-negros aguardam esse título tão esperado há mais de 40 anos. Então ele já sabia dos desafios. E a diretoria do Flamengo também é culpada quando vem de um menino que é quase que o motor do time, João Gomes, e não repõe a altura. Hoje nós tivemos uma alteração, eu não sei o que passou pela cabeça do Vitor Pereira de tirar o Arrascaeta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um dos maiores absurdos do futebol um treinador tirar o Arrascaeta no segundo tempo. A menos que o Arrascaeta estivesse reclamando de dores, a gente não tem essa informação. Vamos saber depois da coletiva, que certamente vão perguntar para ele sobre isso. Ele voltou com o pulgar no segundo tempo. Errou tudo. Comprometeu inclusive um gol do Al Hilal. E a gente está aqui tentando obter respostas. O que é difícil, torcedor. Por quê? Esse time é treinado? Essa é a primeira pergunta que eu deixo. A diretoria que vendeu o João Gomes e trouxe o Gerson. O Gerson hoje, meu amigo, o que ele comprometeu nessa partida não está escrito. Foi merecidamente expulso e o pênalti que ele cometeu, o segundo, por sinal. E na minha opinião foram os 2 pênaltis. Foi acertado pela arbitragem que em alguns momentos atrapalhou no jogo. O árbitro não foi 100%. Mas o Mateuzinho, que começou o jogo de uma forma muito ruim e comprometeu logo no início, nos primeiros minutos, ao fazer o pênalti no atacante do Al Hilal. Uma indecisão também do goleiro Santos, que parece que ficou na temporada de 2022. O Santos não veio ainda para a temporada de 2023. Essa é a verdade. E muitos jogadores hoje não corresponderam. Principalmente os caras que chamam a responsabilidade, que decidem jogo. Hoje nós vimos um Gabigol estranho em campo. A gente livra aqui o Pedro porque o Pedro a gente sabe que é artilheiro. Chega a bola no pé dele, ele vai marcar. Não tem jeito. E ainda saiu de campo com 2 gols e uma semifinal de Mundial. Agora, o que não dá para entender é essa preparação física do Flamengo. Eu vou jogar tudo no bolo, tá, gente? Eu vou colocar aqui tudo no bolo. Tudo que eu acho que tá errado aí no Flamengo. A preparação física do Flamengo é ridícula. Quando que o Flamengo vai estrear na temporada 2023? Essa é a pergunta que fica. Porque parece que esse Flamengo que entrou em campo hoje foi um Flamengo até pior do que contra o Palmeiras. Porque contra o Palmeiras o Flamengo tentou chegar no segundo tempo. Contra o Al Hilal, um time muito espaçado, continua um time muito espaçado, sem tática. Parece que é um time muito mal treinado, né? O português Vitor Pereira, ninguém sabe o que ele veio fazer no Flamengo. Essa é a verdade. Que, na minha opinião, tinha que ser demitido aqui no vestiário. Não tinha nem que disputar o 3º lugar, o técnico Vitor Pereira. Tinha que pegar o avião e ir para Portugal, que é aqui do lado. Essa é a minha opinião. Agora,
A diretoria também tem a sua parcela de culpa. Quando vende o João Gomes e não tem reposição, até porque o Gerson tem outras características, é de uma posição diferente. Então a diretoria coloca o dinheiro no bolso da venda do João Gomes e não traz nenhum jogador para a posição. O João Gomes era o pitbull ali da volância. E você vê que hoje o Flamengo não tem marcação, o Flamengo não tem pegada, o Flamengo não teve gana, o Flamengo não encarou o Mundial como tinha que ser encarado o Mundial de clubes. Essa torcida não merece o que todos eles fizeram. Essa é a verdade. E a torcida hoje aqui pediu a demissão do técnico Vitor Pereira. Eu tenho minhas dúvidas, o que vai acontecer? Quais serão os desdobramentos dessa eliminação vexatória? Na minha opinião, é um vexame histórico essa eliminação em uma semifinal. Impressionante, impressionante. Eu estou aqui com os amigos jornalistas que estão lamentando profundamente o que viram. O maior vexame da história, está falando aqui o companheiro Bernardo Amaral. O Bernardo Ramos, perdão. Eu tô tonto, Mauro Santana. Me ajuda aqui que eu tô tonto. Parece que eu tomei uma porrada que eu não sei nem onde eu tô. Essa é a verdade. E a gente tem que falar isso aqui pro torcedor rubro-negro, não tem que passar pano. E você, torcedor, eu acho que não tem torcedor que tá defendendo isso. Olha só. Lamentável. Tem vários culpados. Tem vários culpados nessa Eu já enumerei vários aqui. Os jogadores são culpados. O técnico é culpado. Mas a culpa maior é da diretoria. Exatamente. A culpa maior é da diretoria que tirou o Dorival... Exatamente. Sabendo que não tinha tempo suficiente para preparar a equipe. E trouxe um treinador que nem de longe, ele não é treinador de ponta, nem no país dele. Nem no país dele ele é técnico de ponta. Ele atuou no Brasil e não ganhou um título sequer. Durante um ano. É um treinador frio na coletiva, sabe? Ele não passa emoção, ele não vibra na beira do campo, ele não sabe mudar o jogo. Ele não tem alteração tática. E outra coisa, a diretoria vendeu o João Gomes. O João Gomes fez falta hoje. Sim. Fez falta hoje. Porque o meio-campo do Flamengo não marca, não. O time é espaçado, o time não tem pegada. Não tem pegada de marcação. O único jogador que marcava, o único jogador que tinha culhão naquele meio-campo para marcar, quando era necessário, sujava o calção, sujava a bunda, dando carrinho, era o João Gomes. Abriu mão do João Gomes. Podia ter conversado com o garoto e falado, olha, segura a onda, a gente vende você, fica tranquilo, a gente vai te vender no meio do ano. Você quer jogar na Europa? Você vai jogar na Inglaterra. Fazia um acordo com o Wolverhampton, olha, vamos fazer um acordo aqui de cavaleiros, vou dar prioridade pra vocês no meio do ano, mas agora a gente precisa do João Gomes. Não, vendeu, proposta do cacete, que proposta maravilhosa, 100 milhões de... Tá aí, ó, o prejuízo moral, é a maior... O maior vexame da história do Flamengo. Prejuízo incalculável em todos os sentidos. Olha, eu tô tonto, tô passando mal, não sei o que eu vou fazer, se eu vou voltar pro Brasil amanhã. Eu sinceramente, tô muito triste com tudo isso, gente. Eu vou precisar de muitos dias para me recuperar, essa é a realidade. Fico longe da minha família, é um gasto incalculável, é um gasto absurdo. Cheio de contas para pagar, acabei de sair de um assalto, é complicado, né, gente? A gente sempre vive no limite quando se trata de Flamengo, mas a gente não imaginava que seria dessa forma. É uma dor que a gente não vai conseguir se recuperar tão cedo. É impressionante tudo isso que aconteceu hoje aqui. Um vexame histórico, para mim, a pior eliminação de todos os tempos do Flamengo. Alguém tem a informação aí, senhores? Se o Arrascaeta sentiu algum problema ou foi opção tática? Porque se foi opção do Vitor Pereira, é um absurdo descomunal. Não tem defesa. O Arrascaeta é um jogador que, mesmo mal na partida, desequilibra a qualquer momento. Não se pode tirar o Arrascaeta. Uma outra coisa, o Mateuzinho não era nem para ter voltado para o segundo tempo. Mas eu não sei o que passa na cabeça do Vitor Pereira. Sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça do treinador do Flamengo. E eu tenho minhas dúvidas se será treinador
do Flamengo, porque da maneira como foi, gente, o Flamengo poderia ter até empatado, levado esse jogo para prorrogação no 3-3 e ter se classificado nos pênaltis contra o Al Hilal. Mas eu não mudaria uma vírgula do meu pós-jogo, porque já começou lá contra o Palmeiras e eu tomei muita porrada da torcida, falando assim, ó, calma, Rafa, tá no início da temporada, o importante é o Mundial. Eu queria agora dialogar com esses torcedores amigos que me detonaram pela minha crítica à derrota por 4-3 para o Palmeiras na Supercopa do Brasil. E o bonde tá andando. Não tem como parar. A temporada tá aí. E agora? 2 competições a menos. O Flamengo que entrou em 7 na temporada 2023 e 2 já foram. A Supercopa e o Mundial, que na minha concepção era o título mais importante do Flamengo. Era a competição mais importante do Flamengo. Então alguma coisa tem que acontecer, porque isso não é normal, gente. Isso não é normal. O torcedor esperava pelo menos chegar à final. O torcedor pelo menos esperava chegar à final contra o Real Madrid. E a gente fica pelo meio do caminho numa derrota que eu considero aí um dos maiores vexames, se não o maior vexame da história do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. A gente vai continuar aqui no Marrocos para trazer os desdobramentos dessa eliminação para o Al Hilal, que na minha opinião não é esse time todo. O Flamengo, se fosse Flamengo hoje, vencia o Al Hilal de maneira tranquila, firme e simples. Mas o Flamengo não foi Flamengo, em todos os sentidos, gente. E eu não livro a culpa aqui da diretoria, eu não livro a culpa da comissão técnica, do trabalho que está sendo feito desde o dia 26 de janeiro, dia 26 de dezembro, foi a data que a comissão técnica assumiu o Flamengo e o Vitor Pereira assumiu no dia 2 de janeiro. Então, alguma coisa tem que acontecer, porque o Flamengo está indo na contramão. E o torcedor, pobre do torcedor, pagando o pato. Imagino os milhares de torcedores que vieram ao Marrocos com o sonho de conquistar o mundo de novo. Infelizmente, vai ficar para depois. E essa derrota dolorida, essa eliminação vexatória, vai ser difícil absorver. Grande abraço, saudações, valeu.